vermelha, vai estar aparecendo aí para a tela de todo mundo, né, do acesso ao Meet. Prontinho, iniciou a gravação. Tranquilo. Então, a gente inicia a 14ª Primavera de Museus, no seu 4º dia de programação. A gente quer saudar os realizadores dessa iniciativa, que tem aí a coordenação do IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, que anualmente propõe temas relacionados à gestão museológica, temas transversais relacionados aos museus, para que os próprios museus brasileiros, públicos, possam realizar, e também privados, né, relacionados a essa rede aí do IBRAM, a esse programa do IBRAM, atividades de programação cultural. Nesse ano, o tema da 14ª Primavera de Museus é Mundo Digital, Museus em Transformação. E localmente, instituições Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, relacionado, né, Secretaria Municipal de Cultura, Museu de Arte de Londrina, relacionado aos museus de arte e histórico de Ibiporã, também ao Museu Histórico de Cambé, o Museu Municipal de Rolândia, realizam a programação local que a gente vem acompanhando com o apoio da Unifil e também o apoio do Instituto Parque Escola Bico Amarelo, hoje aqui representado pela Yara Freitas, intérprete, que vai nos acompanhar durante toda a live. Bom, dando sequência à programação que se iniciou na segunda-feira com essa temática, hoje a gente vai acompanhar a palestra e exposição virtual Diário de Obra, do Museu de Arte de Londrina. Vou ler uma pequena sinopse da atividade que vai se suceder à minha fala. Palestra e exposição virtual de fotografias da obra na edificação entre 2019 e 2020, apresentada pelos servidores Solange Cristina Batigliana, que é diretora de Patrimônio Artístico e Histórico Cultural, pelo servidor Marcos Parisotto, que é assessor administrativo do gabinete, juntamente com os estagiários de arquitetura Gabriel Bertello, Isabela Guilherme e Thaís Cernicchiaro. Depois a Thaís me corrige aí se eu acertei a pronúncia, tá? Então, essas serão as pessoas, servidores, estudantes, que vão conceder um relato aí de experiência sobre a recuperação realizada no Museu de Arte de Londrina durante os anos de 2019 e 2020, tá bom? Já apresentei, mas reforço aqui a apresentação da contribuição da intérprete de Libras, Yara Freitas da Silveira, tá bom? Então, para a gente dar sequência à atividade, eu vou passar a palavra rapidamente para Maria Luísa Fontinelli, que é diretora de Ação Cultural, para tecer seus agradecimentos iniciais, e na sequência a gente passa a palavra aí para as pessoas relacionadas à produção da exposição virtual palestra. Malu, é com você. Malu, nos ouve? Oi, Danilo. Boa tarde a todos. Vocês me desculpem a demora aqui em responder. Eu vou até fechar minha câmera aqui, porque minha conexão desde ontem não está boa. Mas, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui nessa atividade que nós organizamos. Eu queria dizer apenas algumas palavras de agradecimento aos colegas Solange, Marcos e também os estagiários que estão atuando, né, no caso da Thaís, que está atuante
nesse período agora, e a Isabela e o Gabriel, que passaram pela Diretoria de Patrimônio Histórico e Artístico Cultural, mas generosamente toparam realizar esse trabalho, né, construir essa apresentação que hoje vocês vão poder assistir. Então, agradecendo a disponibilidade, a presença de todos, é isso, quero agradecer e desejo que todos nós tenhamos um bom momento de conhecer esse trabalho. Obrigada. Obrigado, Malu, pelos agradecimentos. Agora, já dando sequência à atividade em si, a gente vai passar a palavra para as primeiras considerações para a diretora de patrimônio, a Solange Batigliana. Fica à vontade, Solange, pode desmutar o microfone. E aí é a sua hora de aparecer também, tá? Tá ótimo. Boa tarde mais uma vez aqui a todos. É muito bom, é muito bacana ver tantas pessoas, tanta gente conhecida, e um prazer participar, né, com esse trabalho aqui na Primavera dos Museus. Eu não vou me alongar muito, porque eu acho que é bacana a gente trabalhar realmente com aqueles que vivenciaram a experiência desse diário de obras, né, que é o nosso tema, né, o tema dessa exposição. Mas antes, só para dar uma posicionada, nós temos então, sob a guarda do município de Londrina, sob propriedade do município de Londrina, e sendo gerido pela Secretaria Municipal de Cultura, um dos prédios mais significativos aqui da cidade de Londrina, do ponto de vista da sua assinatura, né, e também do ponto de vista do imaginário, da condição de tantas pessoas que por lá passaram, que é a antiga rodoviária, hoje Museu de Arte de Londrina, né. Muitas pessoas que chegam até aquele lugar sempre tem essa frase: eu passei tanto por aqui, nossa, eu desembarquei aqui, nossa, eu vim da Paraíba e parei aqui, nossa. Então, assim, é uma edificação que contém muito afeto, né? Mas, como uma edificação antiga e, né, vocês, muitos aqui da área da memória, da área da arquitetura, sabem da dificuldade da realização de uma intervenção qualificada em edificações mais antigas, né? E ainda mais numa edificação como essa. Então, nós tivemos aí ao longo de muitos anos, né? Então, nós estamos falando de 10 anos, né? Quando a gente teve a possibilidade de fazer uma licitação para que pudesse ser feito, pudesse ser produzido um projeto, né, para o restauro do Museu de Arte. E isso aconteceu, então, lá no ano de 2010, quando o secretário era o Leonardo Ramos. A gente tinha a Wanda Moraes, diretora de patrimônio, e nós tivemos a sorte de que nessa licitação a gente tivesse bons concorrentes e a empresa vencedora, que é a Arque Brasil, da arquiteta Jussara Valentini e do arquiteto Roberto Martins, foram os vencedores, né? E eles então fizeram um projeto muito bom, muito cuidadoso. Já era uma experiência anterior, porque eles também tinham feito o projeto da Casa da Criança, então foi um projeto bem minucioso, um projeto muito bem feito. E de 2011, pelo menos, até aqui, nós tivemos, então, uma busca pelo patrocínio, pelo apoio, por tantas coisas, né, que a gente conseguisse colocar esse projeto em pé.
né, que uma parte desse projeto, pelo menos, pudesse ser realizada. E isso, então, aconteceu, né, nós tivemos, primeiramente, a Casa da Criança, que foi uma luta, e aí agora a gente teve também o prédio do museu, passando pelas primeiras intervenções que garantem a ele uma manutenção da sua estrutura, uma coisa que ele vinha sofrendo já há muito tempo, com problemas, não é, Marco? Muitos problemas, e aí a gente teve então essa possibilidade de ter a execução desse projeto, né, de uma parte dele, agora nesse tempo. E tivemos ainda mais a possibilidade de contar com estudantes de arquitetura. Eu acho que nós tivemos assim, um tempo muito feliz de termos aí estagiários, né, lá na diretoria de patrimônio, e aí aqui vou fazer um parêntese também, porque é importante que a gente diga isso, a diretoria de patrimônio, desde a época que a Wanda Moraes estava à frente da diretoria, sempre foi um espaço que as pessoas foram buscar esse trabalho, foram buscar experiência, foram buscar conhecimento, né, nesse local, né, nessa divisão do município de Londrina, da prefeitura de Londrina. Então, nós termos, porque vejam só, nós chegamos a ter 5 estagiários, né? Aline Terra, Gabriel Bertelo, a Isabela Guilherme, a Daniela Marustiga e a Thaís Cernichiaro. Eles tiveram uma oportunidade de vivenciar a intervenção, né, obras de intervenção, em um prédio tombado, em um prédio cheio, né, como eu falei para vocês, de todas essas memórias, de todas essas coisas. Então, acho que a gente teve, assim, um momento que foi, assim, as pessoas certas, no lugar certo, no tempo certo, e também, contando com a experiência que o Marco Parisotto, né, nosso amigo aí, colega de tantos anos na secretaria, que já tinha tido a experiência de acompanhamento da obra da Casa da Criança, e aí pôde colaborar de uma maneira muito importante para a experiência desses tempos. Então, acho que para nós, né, ali da Secretaria, da Diretoria de Patrimônio, foi muito bom, né, e o resultado que vai ser colocado aqui para vocês é o resultado desse momento que eu acho, assim, de muita produtividade, de uma experiência, né, que tenho certeza vai ficar para todos esses que puderam viver, né, e aproveitar esse conhecimento para frente. Então, eu não quero me alongar mais do que isso, porque acho que vai ser bacana o que os colegas aí todos vão apresentar. Então, eu só queria falar sobre isso e vamos em frente, então. Eu vou fechar aqui minha câmera, Danilo, e aí segue daí. Maravilha, Solange, obrigado por essa fala inicial. A Solange vai voltar aí durante a apresentação também do material visual. Eu quero passar a palavra para o Marcos Parisotto também tecer as suas primeiras falas e depois a gente inicia a apresentação visual dialogada aí com os estudantes também. Marcos, é contigo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Danilo. Obrigado pela participação. Eu não tenho muito o que relatar. Eu sou o cara mais dos bastidores, sou o cara que vou mais para a obra e gosto muito da obra. Eu só tenho a agradecer por poder ter participado com essa obra, poder ter trabalhado com esses estagiários que se tornaram grandes profissionais, e a Thaís ainda que está a caminho de se tornar uma grande profissional, distribuir parte do conhecimento que eu adquiri por toda a minha vida,
até o momento, com eles, dividir isso. Eu participei do ressalvo da igrejinha do Hamilton por 2 vezes, por 2 intervenções que a Secretaria de Cultura pôde fazer lá, e mais a Casa da Criança. Fora obras que eu pratiquei fora da prefeitura por alguns anos. Então, eu sinto satisfeito em poder ter trabalhado em mais essa obra do Artigas. Então, eu quero deixar aqui minhas considerações aos estagiários, à Solange, por terem me convidado para dar uma participação aqui. Danilo, vamos dar encaminhamento, não vou esticar, porque o trabalho dos meninos está muito bonito, vamos mostrar o trabalho deles. Maravilha, maravilha. E Marcos e Solange, a dinâmica tem aí um roteiro que os estudantes vão seguir, Gabriel, Isabela, Thaís, mas vai existir essa abertura mesmo para a gente aproveitar essa dinâmica do ao vivo, de contribuições também nas falas de Solange e de Marcos também, ainda nesse momento inicial. Gabriela, que está nos ouvindo aí pela Unifil, se você puder já projetar a tela da cartilha, a gente já vai passando a sequência das falas e já passa para... Deixa eu verificar aqui a minha colinha. A gente já passa para Thaís. Né, Thaís? Que vai ser a primeira das estudantes a tecerem os seus comentários, os seus relatos, as suas memórias. E a Gabriela já projeta, então. Vou passando para você, Thaís. Fica à vontade, seja bem-vinda. Boa tarde, gente. Bom, a princípio, eu queria me desculpar, porque o meu notebook ontem simplesmente parou de pegar. Eu tive que pegar um emprestado. Eu acho que nem tá com o meu nome, tá com o nome do meu vizinho. Então, assim, me perdoem de verdade, imprevistos, né, acontecem. Mas a pronúncia do meu nome tá certa, é Thaís Cernichiaro mesmo, né? Tá certo, é um nome meio complicado, mas foi certo. E é isso, gente. Queria pedir desculpa, né? Porque eu acho que não tá nem com o meu nome aqui na janelinha. Mas vamos seguir em frente. A princípio, é um folder, né? Que a gente preparou. No caso, eu não sei, não tenho certeza se ele vai ser compartilhado. Eu acho que vai, né, Danilo? A gente tinha comentado sobre isso. Vamos sim. Nessa primeira parte, ele é mais uma apresentação, né? Dos estagiários, da produção. Se quiser pular já para o segundo slide. Aí, essa segunda parte seria mais um texto, né, contextualizando mesmo o que seria a exposição, né, fala um pouquinho da concepção, explica um pouquinho sobre o edifício em si, mas eu acho que o nosso foco não vai ser muito nesse texto, eu vou dar só uma resumidinha, e a gente já vai passar, né, para as fotos, que é o que realmente chama tanta atenção da gente. Mas, dando uma resumida nisso, diz assim que a exposição, ela mostra, né, ela quer ilustrar algumas fotos tiradas no acompanhamento da obra, no dia a dia mesmo, do que nós, estagiários, às vezes assim, não todos ao mesmo tempo, porque eu entrei um pouquinho depois, primeiro foi o Gabriel, a Isa, a Dani, mas a gente tentou juntar, né, tudo isso e passar em fotos, em ilustrações, para tentar transpor vocês no que foi essa reforma, né, no que foi mesmo essa obra, tudo que significou para a gente, além também de realçar a importância do edifício, né, como patrimônio. Se eu não me engano, Solange, se puder depois me confirmar, ele é tombado pelo Estado, se eu não me engano. Eu acho que eu já estudei isso, mas não lembro, não tenho certeza. Se eu não me engano, ele é tombado pelo Estado, então, assim, tem toda uma série de cuidados, né, que tem que ser tomado, e realmente isso foi uma experiência muito importante para a gente. Thaís, ele é tombado pelo Patrimônio Estadual desde 1974 e agora, desde o ano de 2010, ele já está num processo para o tombamento federal. Então, esse é o tempo aí, tá bom? Ah, então tá bom, Solange, obrigada, viu? Eu lembrava mais ou menos que ele era tombado, só não tinha certeza se era pelo estado ou pelo município, mas então a Solange já nos confirmou que ele é pelo estado. Mas então é isso, pode pular para o próximo slide,
que agora eu dou a voz ao Gabriel. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a todo mundo pela presença. Gostaria de agradecer a Solange, ao Marcos, por lembrarem da gente, lembrarem da nossa equipe e trazer esse tema que eu acho tão importante para o ano de 2020 para ser debatido aqui. Então, sem me alongar muito, meu nome é Gabriel, sou estudante de arquitetura. A gente fazia parte do time de estagiários da Secretaria de Cultura, Patrimônio. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse prédio tão querido que marcou tanto a minha passagem como a passagem das meninas pelo estágio. Eu só gostaria de lembrar a presença da Viviane Guariente também, que ela foi parte da nossa equipe de estagiários. E Obrigada, Gabriel. Obrigada. Imagina. Obrigada. Que ela também fez parte da nossa equipe de estágio do ano passado e acompanhou a obra. Pôde acompanhar. Bom, agora falando materialmente, né, falando do edifício, do nosso objeto de estudo de hoje, um objeto que a gente vai acabar conversando um pouco. Os slides estão elucidativos, são algumas imagens, e a gente vai mais expor as ideias e tentar passar para vocês o processo de trabalho que foi feito no museu. Bom, no primeiro momento, as intervenções foram de forma paliativa, tentando frear o avanço da deteriorização do prédio. Então, nessa primeira imagem da esquerda, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é uma imagem antes da reforma. Foi como a gente pegou o museu no primeiro momento, da chegada na parada dos ônibus. Então, ali está evidente na imagem da esquerda, fazendo até uma descrição auditiva, está evidente uma infiltração nos arcos que fora causada pela obstrução dos dutos de água pluvial. Então, para quem não é familiarizado com o prédio, dentro de cada coluna dessa, desce um duto de água pluvial proveniente dos arcos, e que, quando a gente pegou o museu, esses dutos estavam obstruídos. Então, parte do processo da desobstrução e da compatibilização de projeto, do registro do caminho desses dutos, foi a remoção da camada do piso, da camada de concreto que revestia o piso, para que, aí sim, os dutos que eram da época de cerâmica fossem revelados e pudessem ser trocados e desobstruídos por dutos de PVC, que adaptou totalmente a tecnologia. E agora é importante deixar claro que foi um projeto do nosso trabalho como estagiário lá, da nossa função, foi o registro desses dutos, para que numa intervenção futura, as próximas pessoas que pegarem o prédio para fazer qualquer que seja intervenção, vai ter o registro de onde estão posicionados os dutos, como foi a instalação e qual é o processo de manutenção. Então, eu acho que dessas primeiras imagens é isso. Eu acho que conforme for aqui esse esquema de bate-papo nosso, se for surgindo alguma dúvida de vocês que estão assistindo, vocês podem mandar no chat, eu estou com o chat aberto aqui. E a gente pode dar sequência. Aí também vale ressaltar que no chat está rolando um formulário de presença da nossa palestra. Bom, na segunda imagem, a gente vai poder abordar uma segunda parte desse processo, que após a remoção da camada de piso cimentício do solo, troca dos dutos e recompactação do solo, foi feita uma aplicação de um novo piso. Então, tudo certo? Então, na imagem pode voltar, por favor? Na imagem da esquerda, a gente pode ver o para-ônibus, né, que é um acessório feito para garantir a segurança de quem passa pela plataforma. Então, esse acessório foi recolocado no prédio, ele havia sido removido quando o prédio passou do seu uso de rodoviário do município de Londrina para museu. Então, agora, nesse processo de restauro, esse objeto volta a ser um item do museu, volta a fazer parte daquela imagem, que é a imagem original do prédio, a situação que ocorria quando o prédio funcionava como rodoviário. Então, na imagem da esquerda, a gente pode ver o processo de dama, que é o que a gente chama em obra, foi algo que eu aprendi no canteiro de obra, nessa experiência de estágio, e fala muito desse processo da troca de informação do Marcos, como uma pessoa que tem muita experiência na construção civil. Então, a gente acabava indo para o canteiro de obra, criando uma relação muito afetiva e aprendendo bastante. Então, na esquerda, a gente tem o processo de damas, né, o taliscamento, que é feito para deixar a regularização do piso.
Então, ali já está sendo fixado os para-ônibus no solo, e na segunda imagem a gente já tem a parada do ônibus com o piso novo e os para-ônibus fixados. Acho que agora sim a gente pode passar para o próximo slide, e agora eu dou voz à Isabela, que ela vai me ajudar a continuar aqui. Isso. Boa tarde, pessoal. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Isa. Beleza. Eu só queria fazer um comentário sobre esse guarda-corpo dos ônibus, porque eu me lembro quando eles foram colocados, eu tinha começado o estágio há pouco tempo, e as pessoas na minha sala começaram a fazer perguntas, né? Não para mim, mas eu ouvi eles conversando, por que colocaram esse guarda-corpo lá, sendo que nem é mais rodoviária, será que vai voltar a ser? Eu ouvi uns questionamentos desse tipo. Mas é porque a ideia desse restauro foi voltar ao original, né? Ao projeto original, quando possível, ou ao edifício como ele era no seu primeiro uso. Então, a gente vai ver, não só aqui na plataforma, mas em outros momentos também, essa busca para o que já foi, para essa primeira forma do museu, né, do edifício. E agora, a gente pode passar o slide. Então, saindo da plataforma de ônibus, a gente caminha em direção ao interior do edifício, para esse primeiro pavimento. A gente pode imaginar que está fazendo um passeio pela obra, né? Então, nesse primeiro pavimento, que é acessado em nível pela Rua Sergipe, mas também pode ser acessado pelo térreo, pela plataforma de ônibus, a gente vê na primeira foto, à esquerda, que os andaimes estavam sendo montados para fazer a revitalização da fachada sul. Fachada sul, essa voltada para a Rua Sergipe. Então, esses andaimes estavam ali para os trabalhadores fazerem os reparos nas esquadrias. E a gente entende, né, na arquitetura, na construção, esquadria metálica como esses elementos, essa malha de elementos que conforma as janelas, conforma as portas e que também segura o vidro para fazer o fechamento do edifício, né? Então, essas estruturas metálicas estavam precisando de um reparo e, né, essa foto está mostrando o início do processo. Então, o reparo ainda ia ser feito e por isso a gente vê que a cor das esquadrias ainda é verde. Essa cor que ficou por muito tempo ali, mas que depois dessa obra foi mudada. A gente vai ver mais para frente, né, a nova cor e o motivo dela. E aí, já na foto da direita, o destaque que a gente quer fazer é para essa demarcação no teto, que está mostrando o local que ficava a porta de entrada. Então, essas esquadrias metálicas, né, que se abriam para a gente acessar para quem estava entrando ali pela plataforma de ônibus e subindo a escada, né? E a gente está vendo na foto que a porta não está mais ali, ela foi retirada mesmo e foi levada para trás. Ela foi recuada, por quê? Porque originalmente essa porta era recuada, era um pouco mais para trás, e eles quiseram trazer essa memória também e reposicionar para mostrar como era antes. Então, daqui, eu acho que é isso, né? Só um minuto, só fazer um colocamento aqui, na verdade. Eu queria saber a posição da Yara, não sei se o nosso ritmo está muito rápido, se está tranquilo para acompanhar, se está uma fala complexa. Que a gente do nervosismo. Está todo mundo, né? Dá para ouvir? Agora a gente ouve, Yara. Tá tranquilo o ritmo de acompanhamento aí com... Eu só não sei se eu tenho que colocar o grande para que todos possam me ver, tiro para eu enxergar a imagem. Você consegue enxergar? As pessoas conseguem te fixar, se quiserem um destaque seu, mas acho que se preocupa mesmo na relação com áudio e aparecer a imagem também, porque você se guia por ela, né, também. Se eu interpretar assim, tá bom? Para todo mundo enxergar, tiram e põe, né? Sim. Tá todo mundo vendo. Então, eu vou deixar assim, que eu estava tendo dificuldade, que eu não sabia, né? Então, eu tirava e colocava para ver a imagem. Mas tá ótimo. O ritmo da fala tá perfeito. Podem continuar. Maravilha. É isso aí. Seguimos. Bom, então, continuando, né, o que a Isa começou a falar sobre as esquadrias, que eu também recebia bastante pergunta, né, escutava bastante conversa do porquê que voltou a cor azul, por que ficou, né, a cor azul no edifício, que antes era verde, e agora ficou azul por conta dessa fotinha ao lado esquerdo,
que ela demonstra que antigamente tinha uma porta, né, desse lado esquerdo, que é a porta, que, se eu não me engano, de acesso da rua Sergipe, em que ao retirar essa porta, achamos, né, foi encontrado essa parte dessa estrutura que mostrava essa tinta original, essa era a cor original do edifício, que serviu como base, né, para ser a cor do edifício. Gabriel, se puder me ajudar, é que essa parte eu não peguei muito, foi mais a parte que o Gabriel acompanhou. Mas, se eu não me engano, é isso mesmo, não é, Gabriel? Foi a retirada de uma porta que tinha, e tinha a cor azul que serviu como base para ser a cor do edifício em si. Isso, foi isso mesmo. Foi quando foi pintado a cor verde, eles não desmontaram essa porta e foi passado por cima. Então, acabou preservando uma pintura original nessa parte que não teve contato com a tinta verde. Então, quando a gente removeu algumas partes dos vidros e algumas esquadrias, a gente conseguiu encontrar por debaixo, na estrutura, a cor azul. Foi o que a gente acabou usando de guia. Então, muito legal, né? Complementa muito o que a Isa disse no slide anterior, que tenta restaurar ao máximo o jeito que o edifício era antes de qualquer intervenção. E já na foto à direita, mostra o processo de impermeabilização da parede do subsolo, em que, quando a gente adentrava já nesse edifício, né, no subsolo, dava para ver algumas marcas já de infiltração na parede. Então, se eu não me engano, já tinha alguma proteção, só que elas foram renovadas, elas foram trocadas por uma nova. Marcos, quer falar alguma coisa? Quero. Eu pedi abrir aqui para poder te dar um helpzinho. Vamos lá. Voltando à parte das cores, aquela porta, quando ela foi movida para fazer o seu reparo, trocar os rolamentos da roldana, ela demonstrou a parte azul que tinha ali embaixo. Como o Gabriel bem lembrou, no remover todos os vidros para limpar as esquadrilhas e poder deixar ela funcional de novo, apareceu as outras marcas do azul celeste. Então, em toda a prospecção de cores, a gente chegava na última camada do azul celeste. Foi por isso que ficou definido o retorno do azul celeste para compor o edifício. Ali na parte da manta, completando a sua fala, ela foi obrigada a ser aplicada porque ali realmente não tinha uma proteção mecânica com manta. No passado, quando foi construído, o concreto que ali existia só recebeu a terra em volta e um dreno na parte de baixo, um sumidouro. E com o passar do tempo, não era suficiente para poder reter a água. E aí ela começou a dar infiltração na parte interna da rampa. Mas pode seguir que é de bom tamanho. Então tá. Então, são algumas dúvidas que até eu tinha em relação a isso. Mas pode pular para o próximo, então. Nesse slide, ele mostra o enfoque, né, das esquadrias com essa nova coloração, e também ele mostra que os vidros, eu não lembro se era o mesmo, até conversei com o Marcos, que foram trocados a espessura do vidro, foi trocado o vidro por um termoacústico de espessura 4x4, né, justamente para ajudar mais nesse intuito que é de museu, para diminuir o ruído, né, que é uma rua movimentada, né, é um ambiente movimentado, para ajudar nessa diminuição de ruídos, foi utilizado um vidro mais grosso, não é, Marcos? Sim. O projeto Arquiteta Jussara, ela teve todo o cuidado para preservar a ambiência do local, para deixar a parte interna mais confortável, tanto para o usuário como para as próprias obras, evitando a incidência de luz forte, para não danificar as obras. O projeto ainda prevê um ar-condicionado numa segunda fase, e a diminuição de ruídos externos, para você contemplar as obras dentro do museu com mais tranquilidade. O vidro foi optado por ser translúcido, como eram os naturais, mantendo o aramado embaixo, e o de cima ele sendo termoacústico, usando aquela medida que você
4x4. Duas peças de vidro de 4 milímetros cada uma, um sistema sanduíche com uma película de proteção solar dentro. Ok? Ok, Marcos, obrigada. E mostra também, né, a questão da coloração, que prevaleceu o azul celeste, que foi o que a gente falou no slide anterior, que serviu como base por conta que estava por baixo da esquadria antiga. Eu acho que pode pular já para o próximo. Bom, aí eu retorno para falar desse slide para vocês. Bom, comentando um pouco vou falar um pouquinho do segundo slide, porque do slide anterior, se você puder voltar, Gabriela. Só fazer um comentário mesmo de questão de vivência de obra. É legal ressaltar a vista que a gente tinha para o Museu Histórico, ao fundo, Padre Carlos, que está ao fundo. Então, essa interação que é proposta em projeto pela Artigas, de um térreo aberto, um térreo envidraçado, dá uma interação interessante à obra. Então, a gente tinha ao lado direito, ao lado da Rua Sergipe, na face norte, uma rua comercial movimentada, e na outra face a gente tinha uma vista ao Museu Histórico e à Praça Rocha Pombo. Então, são ângulos interessantes que a gente vai se familiarizando com o prédio, conforme a vivência de obra vai trazendo essa visão para a gente. Então, se puder passar agora. Eu acho que tem uma pergunta no chat. Então, gostaria até de ler, porque eu acho que já vai acabar entrando um pouco no assunto do próximo slide. Da Ana Mischiati, perdão pela pronúncia do seu nome, provavelmente errei. Ela gostaria de perguntar quais foram as surpresas que surgiram durante o processo de restauro, descoberta de algum espaço específico, a abertura de saídas estratégicas e o espaço do subsolo, onde eram originalmente os banheiros da rodoviária. A Ana está super inteirada no projeto, então agora eu vou falar um pouco dessas descobertas, o que foi para a gente vivenciar essas descobertas. Uma das descobertas, acho que de maior impacto visual para a gente, foi a descoberta desse letreiro que vocês podem ver agora na tela. Durante o processo de pintura do segundo pavimento, foi feita a remoção da camada de tinta, no mesmo esquema da prospecção de cor das esquadrias, que é o estudo das camadas de tinta. Então, após a remoção da camada de tinta, o nosso colaborador acabou encontrando esse letreiro, e ele foi removendo cada vez mais, e a gente acabou chegando nessa imagem final, que é o letreiro que ele data o uso do segundo pavimento da rodoviária, que ali está um pouco apagado devido à ação do tempo e de outra camada de tinta por cima, mas ali a gente pode ler Restaurante da Rodoviária de Londrina, que é o que era o uso do segundo pavimento, que foi o uso do segundo pavimento durante um grande período de tempo. Junto ao restaurante, se vocês puderem observar com mais detalhe, acima da escadaria, vocês podem notar barbeiro e manicure escrito. Eu acho que isso vai ficar mais visível quando vocês baixarem esse material e olharem com mais atenção, com mais proximidade. E à direita das escadas, onde tem uma linha em projeção, uma linha pontilhada, é onde ficava a porta que dava acesso aos sanitários. Então, isso foi algo muito interessante. A gente pôde encontrar o recorte que tinha na parede que dava acesso a essa porta. Então, quando a gente não pôde voltar o uso, por exemplo, assim, abrir essa porta, ou restaurar o uso, a gente tentou evidenciar de alguma maneira, ou pelo menos registrar essas descobertas, que foi o que a Ana perguntou. Então, foi realmente bastante curioso a gente entender a vida de um prédio, né, de um edifício histórico, de um objeto desse, entender que por ali passaram várias pessoas, vários usos e diferentes momentos. Eu não sei se acho que o Marcos pode colocar mais alguma coisa a respeito desse mural que a gente encontrou, poder falar um pouco mais desse momento que passou. Tá, posso sim. Durante a prospecção depois, que a gente conseguiu encontrar esse painel, a gente percebe que o painel ele tem duas datas. A gente não consegue precisar quais são as datas, mas quando vocês conseguirem abrir as pranchas maiores, vocês vão ver que tem letras que se sobressaem. Então, a barbearia ela tem por duas formas de escrito em cima dela. E aí você vê que o período, eles foram pintados duas vezes.
Então, demarcam essa parte do período. Ali, enquanto a linha tracejada que ele coloca lá, que é a entrada da porta, é a entrada original de acesso aos banheiros. Tendo em vista que o restaurante ficava ali no rumo dos cobogós, e é que essa escada ela era chamada de escada entalada, que ela ficava fechada entre duas paredes, o acesso à direita para os sanitários, ele foi fechado em um período e aberto do outro lado, já que foi eliminado o restaurante. Isso provavelmente foi na época que virou museu. Antes disso, na parte de cima, ficou os guichês por um bom tempo e o restaurante que estava em cima desceu para baixo como lanchonete. Isso aí foi na década de 60, caminho da década de 70, essa mudança. Então, para essa foto aí, é o que eu tenho por um momento. Agora, para as outras que vêm depois, a gente vai dando uma palhinha. Na próxima, você já vai me ajudar aqui. Vamos lá. Acho que já podemos passar para a próxima, Gabriela, se você puder fazer, por favor. Esse segundo slide mostra um outro momento de descoberta, que é um outro momento que até a Ana chegou a comentar no comentário dela, que foram a descoberta do conjunto de escadas que levam ao banheiro do subsolo. Então, em dado momento do edifício, os banheiros foram no subsolo, e o acesso aos banheiros do subsolo era feito através de uma escada externa. Então, esse conjunto de escada externa está na face norte do prédio, e após uma escavação feita em loco durante a obra, a gente pôde localizar o conjunto de escada e acabamos por optar uma renovação do emolduramento da alvenaria que requadra o conjunto de escada, para que aí sim fosse executado no futuro, num segundo momento, uma janela histórica, que é uma janela física que te mostra, que te leva através do tempo. Então, você vai poder olhar para essa janela e ver como funcionava o sistema de escada, onde ficava localizado as escadas, no momento anterior, anos atrás. Então, essa foi uma descoberta bem interessante também, estava enterrado, estava cheio de terra. Então, foram dois colaboradores lá da Secretaria que ajudaram nesse momento, se não me engano, Maurílio e Daniel, que fizeram toda essa escavação minuciosa e limpeza da escada. Eu acho que o Marcos pode colocar um pouco mais sobre como funcionava a distribuição dos banheiros no subsolo e como foi o processo. Pessoal, a primeira foto ao lado esquerdo, a gente tem dois lances de escada. A primeira escada que aparece, no sentido da primeira foto da esquerda, ela é a escada original do projeto. A segunda escada, que está logo acima, mostrando ali na foto do meio, é da fase de 60 a 70, da reforma que teve posterior com a ampliação do banheiro. Porque inicialmente, no projeto original, todo mundo descia pela mesma escada e acessava os dois sanitários, o masculino e o feminino, na parte interna do prédio. Após a primeira reforma e a ampliação do prédio, criou-se o segundo acesso para o feminino, que ele já saía direto dentro do banheiro feminino, e o primeiro acesso original, ele pegava um corredorzinho dentro do edifício, que aí dava acesso ao masculino. Com a descoberta disso, isso não constava no projeto da Arte Brasil. E assim, uma janela histórica dessa a gente não pode perder, né? Eu costumo dizer que num projeto de restauro, quem dita a regra é o prédio, ou o edifício, ou sua construção. Então, até um certo ponto, o arquiteto, o engenheiro, ele te fornece todas as informações através de vários estudos, pesquisas, levantamentos do que deve ser feito. Mas uma coisa ou outra, o prédio vai te dizer, eu tenho isso para te mostrar, eu tenho aquilo para te mostrar. E aí é onde a gente cria algumas janelas históricas, que é o caso do letreiro, os banheiros. Nenhum desses constavam no projeto e não tem nem como o arquiteto saber se existia ou não. Ou se ainda estavam ali para poder se manter. Então, essa decisão foi tomada de manter eles desaparentes para poder facilitar os estudos do pessoal que costuma fazer a visitação. Gabriel, pode seguir.
Eu acho que na questão dos banheiros, creio que é isso, a gente já pode seguir para um próximo slide. Aí eu convido minha amiga Thais a falar sobre os próximos slides. Bom, no próximo slide a gente volta um pouquinho de novo na questão das esquadrias, né? Que ele mostra o processo de reconstituição das esquadrias no entre rampas e no segundo pavimento. Ele mostra o processo, né, que foi raspada toda a tintura, as camadas de tinta que tinha anteriormente, foi utilizado um produto para proteção da corrosão da estrutura metálica e a aplicação da nova cor, da azul celeste, e a adequação da esquadria para estabelecer os novos painéis, né, do vidro, que é mais, se eu não me engano, o Marcos pode me corrigir se eu estiver errado, como ele mudou um pouquinho a espessura, teve que corrigir um pouquinho também a esquadria, não é, Marcos? Eu não lembro muito bem disso. Sim, tem que ajustar o perfil que segura o vidro. Na realidade, o vidro era de 6 milímetros, tem que alterar mais 2 milímetros para poder comportar o novo vidro. E aí esse slide, ele mostra bem esse processo, né, da raspagem da tinta, processo que passa o produto, e até na segunda imagem mostra até já com os vidros, né, já posto, pelo menos embaixo, já dá para ver essa mudança. E eu acho que é isso, pode passar para o próximo. Então, agora a gente chega no segundo pavimento do edifício, e na fachada norte desse pavimento, fachada norte é essa voltada para a Praça Rocha Pombo, para o Museu Histórico, né? Nessa fachada tem os brises externos. Esses brises, eles são conhecidos também como quebra-sol ou como parasol, porque eles têm essa função de proteger o interior do edifício dessa incidência solar direta. E como a gente sabe, o museu é um edifício envidraçado, né? Já existem várias questões, problemas em relação a isso, mas esses brises servem justamente para fazer essa proteção. Então, é muito importante que em lugares assim com superfícies envidraçadas, é importante que exista esse brise do lado de fora, né? E para ele funcionar bem, tem um sistema ali que possibilita a movimentação dessas placas. É uma movimentação manual, então as pessoas poderiam, pelo lado de dentro, fazer as placas se mexerem, né, dependendo de como elas queriam que o sol entrasse ali. Só que acontecia que esse sistema não estava funcionando muito bem, algumas partes estavam emperradas, e na primeira imagem, do lado esquerdo, a gente consegue ver essa estrutura metálica que segura as placas, ela está enferrujada, né, deteriorada, as placas também estão. Então, todo esse sistema precisou passar por uma reforma, porque o brise não estava cumprindo a função dele, né? Pelo menos não totalmente. Aí, na foto do lado direito, a gente consegue ver o início desse processo, né? Eles estão trocando a parte inferior dessas estruturas de metal. O que acontecia? Isso é uma coisa que eu não sabia, mas o Gabriel contou pra gente, que o Marcos contou para ele, no caso, né? Quando chovia, a água entrava nessa estrutura metálica e não tinha por onde sair. Então, ela se acumulava na parte de baixo da estrutura metálica e esse metal, com o tempo, foi ficando corroído, obviamente, né? Então, a primeira parte desse processo de recuperação foi trocar essa parte de baixo, a parte inferior das estruturas de metal. E o Gabriel falou também que eles fizeram um furo na parte de baixo para que essa água pudesse, né, sair da estrutura quando ela entrasse por cima. E aí esse processo continuou. Quando a estrutura metálica ficou certa, eles partiram para a recuperação também das placas, né? Essas placas, a maioria, né, continua ali, e algumas só que tinham quebrado e precisaram ser substituídas. Mas as que ficaram ali, elas foram lavadas depois, pintadas, e no final voltou esse movimento, porque a gente mesmo pôde testar, né, rodar e ver que as placas estavam se movimentando. É isso. Esse slide, ele complementa muito do que a Isa, ela falou, né, ele mostra muito esse antes e o depois dessa reconstrução dos brises, alguns foram trocados, outros foram lavados e pintados, mas o que mostra muita atenção é a diferença que dá, né, eu acho particularmente essa foto da direita muito linda,
dá muita diferença visualmente, né? Uma vista interna de dentro do museu e dá muita diferença, né? O Brise, além dele ter a função dele de proteger do sol, ele deu um aspecto muito bonito, né? Essa cor, eu acho que houve assim uma harmonização muito bonita com o edifício. E esse slide ele mostra muito o antes e o depois, né? É que eu particularmente fiquei apaixonada, ficou muito bonita essa foto, assim, antes e depois. E eu acho que é nisso, né, para falar desse slide, é mais para contextualizar esse antes e o depois de tudo que a Isa disse no slide anterior. Uhum. E uma coisa que eu esqueci de falar, que eu só queria comentar, é que a troca da estrutura metálica daquela parte inferior que a gente viu, ela foi trocada ali no local mesmo, para que as placas não desalinhassem. Então, teve toda essa preocupação de que, né, a fachada continuasse homogênea e não ficasse tudo torto depois, porque não era algo que a gente queria. E agora a gente está caminhando já para a última parte da obra, né, nesse passeio que a gente está fazendo, e chegamos na cobertura. Aqui a gente está em cima dos arcos, na parte superior deles, os arcos que cobrem a plataforma de ônibus, né, só para relembrar. E como esses arcos eles estavam sofrendo com infiltração, na parte de cima precisou ser trocadas as camadas que tinham ali de proteção, mas que já eram antigas, né? Então, só para contar para vocês, as etapas foram assim. Foi tirado o reboco da superfície dos arcos, dessa superfície superior. Aí, quando esse reboco foi tirado, eles encontraram a manta impermeabilizante. Essa manta também foi retirada, porque já era antiga. E depois disso, eles fizeram uma regularização ali da superfície, uma adequação, para colocar uma nova manta impermeabilizante, porque era necessário que tivesse essa manta, né? E nessa foto, na verdade, do lado direito, lá no final, dá para ver que as telhas também já tinham sido trocadas, mas isso a gente vai ver no próximo slide, né? E eu só queria destacar que, assim, para a gente poder registrar essas fotos aí de cima, o tratamento que os arcos, né, tiveram, a gente precisou subir nos arcos, e esse foi um momento bem especial, assim, eu acho, pra gente, porque o Marcos e o pessoal da obra confiou na gente para deixar a gente ficar ali em cima, olhando, chegando perto, tocando nas coisas. Então, é até um agradecimento, porque se a gente está mostrando hoje para vocês, né, como ficou ali em cima, é porque eles deixaram e confiaram na gente para a gente fazer esse registro. Agora comentando um pouquinho desse slide, falando de novo da cobertura, após todo esse processo que a Isa falou, na cobertura do bloco principal, com a antiga cobertura de fibrocimento, ainda apresentava algumas infiltrações que acabavam atrapalhando tanto a área expositiva quanto a área administrativa do museu. Então, no bloco principal foi escolhida a troca de todo o telhado, e ele veio nessa telha que a gente chama popularmente de sanduíche, uma telha metálica que tem uma camada de proteção térmica e acústica dentro. Então, ele foi feito em uma placa só de telha. Essa telha ela veio pronta no tamanho e foi colocada, sabe? Foi um momento bem de impacto mesmo da cobertura. Foi tudo teve que ser feito em um dia só, para não deixar o museu exposto a intempéries do tempo. Então, foi em um dia que foi feita a remoção do telhado e já a instalação do próximo. Eu gosto bastante dessa foto panorâmica, que dá um pouco da dimensão do local que você está e de como era estar em cima do museu, sabe? Foi um jeito que a gente tentou trazer vocês que estão acompanhando esse nosso bate-papo para a obra, porque não é algo comum, sabe? Algumas pessoas podem visitar, podem conhecer o museu, mas só que poucas pessoas vão conhecer a parte de cima, né, a cobertura. Então foi um momento, como a Isa disse, bem impactante para a gente. Na segunda foto, a inferior à esquerda de vocês, é uma vista do edifício Tóquio, que é um dos edifícios mais antigos de Londrina, mas isso não vai muito ao caso, que eles forneceram acesso a gente ao salão de festa, onde eu pude tirar essa foto, que mostra um pouco de como foi a aplicação da nova camada de impermeabilizante nos arcos e na marquise da frente. Então, essa foto também eu gosto bastante, ela, além de mostrar a relação do edifício com a Praça Rocha Pombo, ela mostra esse momento de toda a manta. Você pode ver aquela camada mais escura em cima dos arcos, é a manta impermeabilizante que vai garantir que aquela infiltração que estava ocorrendo na parte de baixo dos arcos, como eu mostrei no primeiro slide, não ocorra, e que esse prédio fique de pé para que muitos e muitos anos para frente as pessoas ainda possam estudar,
ainda possam estar aqui conversando, comentando sobre ele. E é bem importante mesmo. E na foto da direita a gente pode ver o seu João, que ele estava fazendo, foi um dos amigos que a gente acabou fazendo nesse processo. Ele estava fazendo a requalificação dos arcos para receber essa nova manta. Então foi feito um ajuste no limite dos arcos para que não houvesse emenda na manta e que não, de um jeito que ficasse garantido a impermeabilização da cobertura. Então, como a Isa está fazendo uma bela mímica, a manta ela vai subir essa moldura lateral, deixando assim sem emenda e sem local para a água infiltrar. Então, esse mostra um pouco mais do cuidado que a gente teve na tomada de decisão e que os nossos colaboradores tiveram na execução do projeto. A gente pode passar para o próximo slide. Que é a volta, Izinha. Para finalizar, a gente quis deixar essas imagens aqui, porque elas mostram o processo de recuperação das pastilhas. Então, em todas as fotos só tem uma colaboradora, que é a Dani, única mulher que trabalhou nessa obra, e ela ficou responsável por essa parte, porque em algumas partes da obra as pastilhas se soltaram, né, ou por algum motivo não tinha pastilha e precisou ser colocada, só que essas pastilhas não são mais fabricadas, pelo menos não na mesma dimensão, na mesma tonalidade. Então, se eles comprassem novas pastilhas, ia ter alguma diferença, né, ia ser visível isso. Então, eles quiseram aproveitar as pastilhas que estavam soltas, que estavam perdidas ali, e recuperar para aplicar onde o edifício estava precisando. Então, a Dani, ela fazia esse trabalho minucioso, né? Ela pegava pastilha por pastilha, e com esse equipamento ela lixava para tirar resto de material, tirar o reboco que tinha ali, e preparar essa superfície da pastilha para ela ser aplicada no local novamente, né? E foi um trabalho, assim, que exigiu paciência, tempo, cuidado, atenção. Quantas vezes a gente foi visitar a obra e ela estava ali no mesmo processo, né? A gente ficava encantado, a gente quis ajudar, inclusive, mas não deixaram a gente ajudar, acho que era perigoso. E no final tinha um recipiente cheio de pastilhas, né? E eu me lembro de um local que é o primeiro degrau da escada, que vai da plataforma de ônibus para o primeiro pavimento. Esse primeiro degrau tava sem algumas pastilhas, então ali eles aplicaram, e quando a gente viu, assim, nem dava para notar a diferença, porque ficou muito bom mesmo. E a gente deixou essas fotos aqui para mostrar esse cuidado, essa preocupação que eles tiveram, né, com o museu, já que não é qualquer edifício, é uma edificação histórica, tombada, então eles se preocuparam até com esses pequenos detalhes, né, esses mínimos detalhes, e isso foi importante, foi algo que a gente quis destacar aqui. E o nosso passeio chega ao fim agora, né? Maravilha, Isa, Gabriel, Thaís, Marcos, Solange, né? Toda essa equipe coletiva ligada aí à experiência da recuperação do edifício e principalmente destacando essa importância da formação, né, da Secretaria de Cultura, né? Ter esse espaço, a Diretoria de Patrimônio, o espaço do estágio, né? E como isso é rico para todos os envolvidos, estudantes, servidores, servidoras, os próprios trabalhadores, trabalhadoras da obra, né, em si, que foi relatada e teve o destaque, né, na apresentação de vocês. E eu gostaria de ler, o chat está bem movimentado, eu gostaria de ler duas questões, porque a gente passou um pouquinho do tempo, né, Gabriela, aí da técnica, mas queria sugerir que você deixe aí uma lambuja para a gente colocar as questões, aproveitar esse momento. A gente está com uma sala bem presente aí com as pessoas, com muita gente. Então eu vou ler as questões, tá? E aí me parece que são direcionadas a vocês 5, mas talvez tecnicamente pode aí ser um olhar aí dos servidores, também fiquem à vontade, tá? Para responder. Eu pensei até mesmo Solange e Marcos podem saber mais sobre essas questões técnicas, né, da administração pública, enfim, mas fiquem à vontade o quinteto aí de comentar as questões. Vamos lá, por partes. A Gabriela Galhardi fez a seguinte pergunta: como foram tomadas as decisões de manter alguns detalhes dos elementos do prédio? Vocês esperavam encontrar essas surpresas como letreiro?
O Marcos acho que até comentou um pouco, né, esse elemento que o prédio guia, mas tá dita aqui a pergunta da Gabriela para vocês comentarem. A Ana também fez a seguinte pergunta: quando se inicia um projeto como este, envolvendo órgão público, há alguma lei acerca dessa preservação histórica da construção? Como uma forma de realmente proteger o patrimônio? Como que é feito isso? Então, acho que a Solange pode falar um pouco desse processo que contempla aí o tombamento, né, de um prédio público que deve ter, tem essas indicações e algumas outras legislações que podem se relacionar. Essa é a questão da Ana aí. Agora, vamos lá. Eu comentei que ia remeter as questões. A Carol Terciotti, que é colega aqui da Diretoria de Ação Cultural, atua no Museu de Arte, também participou do processo de concepção da exposição, palestra, diário de obra, veio parabenizar todos os envolvidos, falou que o material ficou muito bonito e rico com as falas de Thaís, de Isa, de Gabriel, do Marcos, da Solange. Ficou muito bacana a apresentação e ela avaliou que mais interessante do que a gente havia pensado inicialmente, acho que foi um detalhe que a gente mencionou pouco, mas a pandemia atravessou a nossa experiência, inclusive dessa exposição, porque ela era concebida para o presencial, para a realização lá no Museu de Arte, na reinauguração dessa primeira fase da obra. E aí, com a pandemia, a gente não conseguiu e trouxe ela para esse espaço, nesse outro formato. Então, esse foi o comentário da Carol. A Edmeia, diretora do Museu Histórico de Londrina, nosso vizinho aí, né, de edificação, achei muito interessante esse trabalho de restauro e recuperação do antigo prédio da rodoviária. Só de acompanhar a apresentação, já deu para aprender muito sobre o processo de recuperação de um espaço. Parabéns a todas e todos envolvidos. Então, esses são os comentários aí da interação. É para isso que também a live existe, para a gente trocar. Então, acho que é o momento de passar de novo a palavra para vocês, tecerem alguns comentários em relação a essa série aí de leituras que eu fiz lá da movimentação no chat. Não sei quem quer começar, Solange, Marcos, Gabriel, Isa. Eu posso começar falando a respeito dessa questão da Ana, né? Acho que depois, talvez, a questão aqui da Gabriela, o Marco, ele também possa falar um pouco mais, né? Então, assim, no caso, Ana, o prédio, né, por já ser um edifício tombado já desde os anos 70, toda e qualquer intervenção, ela precisa ser aprovada pelo, no caso, a Coordenadoria Estadual de Patrimônio, que fez a aprovação do projeto. Então, a gente tem esse projeto que a gente desenvolveu essa parte, né, que vocês viram aí, que foi bem apresentada, ela é uma parte desse projeto aprovado. Qualquer intervenção, qualquer modificação ali naquele espaço, ou no seu entorno, precisa ter um aval, precisa ser submetido a esse órgão de patrimônio, porque ele foi tombado por ali. No caso do município de Londrina, a gente também conta com uma lei de preservação, que é a 11.188, e nesse momento a gente já tem 2 edifícios tombados, a Casa da Criança, a antiga Casa da Criança, né, sede da Secretaria Municipal de Cultura, e o prédio do antigo Fórum, que hoje é a Biblioteca Pública Municipal, professor Pedro Viriato Parigô de Souza. Então, nós também, né, aí caminhando assim com as forças que a gente consegue, a gente tem feito o possível para preservar, né, para chancelar, né, alguns desses espaços na cidade, para que as futuras gerações, elas possam, né, conhecer um pouco dessa história e memória da cidade, dessa memória edificada, né? Então, essa é a situação. Acho que o Marco pode falar um pouco mais sobre a questão aí dos achados, né, uma vez que ele estava lá na obra diretamente, e sobre aquilo que ele sabia que existia, porque, embora sendo
jovem é uma pessoa de uma experiência e de uma memória muito grande pelo trabalho, tempo de trabalho, experiência que tem. Então, né, tem todas essas coisas. E queria agradecer também a Carol, a Edmeia, queria agradecer também aí aos amigos, né, que puderam apresentar e, enfim, ter uma experiência, que é uma experiência diferente, não é fácil a gente se posicionar aqui em frente a essa câmerazinha e falar para as pessoas, porque você não ouve, você não vê, às vezes você só está vendo aquela tela e você vai falando, né? Então, são essas experiências que nos enriquecem, né? Então, a gente está tendo muitas oportunidades e a gente tem que aproveitar tudo isso. Então, Marcos, se você quiser falar um pouquinho, Tomás, vou me silenciar aqui. Vou responder a pergunta da Gabriela. Como foram tomadas as decisões de manter alguns desses elementos? Você esperava encontrar surpresas como os letreiros? Gabriela, seguinte, toda obra, ela se revela surpresa. Você pode começar uma obra na sua casa, no seu apartamento hoje, você vai ter surpresa. Você prevê alguma coisa, quando você começar, vai aparecer alguma coisa que você não esperava. Em obra de patrimônio histórico também, principalmente com o passar dos anos. Tem muita coisa enterrada ali que a gente não sabe. Você pega a rodoviária, que é um prédio que teve diversas funções. Deixou de ser rodoviária, virou museu. Antes de museu, ele teve um período, uma reforma feita pela Aviação Garcia, que elas fizeram algumas alterações. Alterações de rede de esgoto, que não estavam no projeto original, mudaram caminhos, traçados, e aí você começa a montar um quebra-cabeça e descobrir qual era o caminho certo, por onde passava, o que tinha. É o caso da Casa da Criança, é o primeiro prédio desde 1953 que tinha água quente. Ele tinha um boiler lá em cima que, durante alguma reforma, foi retirado esse boiler. Então, é para você ter uma ideia das coisas que aparecem. Ali na rodoviária, a gente pensava que poderia aparecer alguma coisa, principalmente era a escada, os dois degraus que teriam lá na marquise da frontal. Esses realmente não existem mais, foram sacrificados em algum período. Em compensação, nós fomos presenteados com o aparecimento das escadas de acesso ao banheiro. Isso foi um presente mesmo para a história do prédio. O letreiro foi um bônus. Ele está lá, nós vamos ainda ter que definir como ele vai ficar, se ele permanece, ou se a gente só registra ele por fotos, vídeos, e a gente volta a pintar a parede, que a parte interna vai depender do uso do museu. Ele não pode interferir no uso do museu. Ou se a gente cobre com um outro material, mas não tem ele guardado. Então, essa decisão ainda vai vir a ser acertada mais para frente. Mas teremos o maior cuidado em tomar a decisão mais próxima de manter todo um registro para o futuro. A gente tem que trabalhar com muito cuidado nesse ponto. Danilo, acho que tem mais uma pergunta logo abaixo, se puder levantar. Danilo? Deixa eu ver. Pessoal, acho que deve ter acontecido alguma coisa. Danilo, acho que não está. Mas é sobre a questão da segunda fase da obra, né, Malu, que está Isso, aqui. eu acho que seria bacana, assim, falar um pouquinho para as pessoas entenderem, né, que foi feita uma primeira etapa e ainda há etapas a serem, uma etapa a ser cumprida. Se vocês puderem falar um pouco, acho que é bacana para todos terem conhecimento. Sim, como eu falei no início aqui, né, na abertura dessa nossa conversa, o projeto, ele é de 2010. Nós conseguimos, enfim, reservar recursos, organizar no ano de 2018, conseguimos executar em 2019, 2020. Então, realmente, a gente, quando
tem uma obra nesse tipo de edificação histórica, realmente a gente precisa ficar muito feliz, né? Porque é o resultado de uma luta que é muito grande, né? Nós precisaríamos ter mais pessoas que se envolvessem e que tivessem essa força de organizar, né, de preservar, de termos as nossas coisas, né, que são da memória, que revelam a identidade do londrinense. Mas a gente sabe que a gente tem uma luta. Tem muita gente que colabora, tem muita gente que ajuda, mas a gente hoje corre, né, com a diminuição de recursos para o setor cultural. Então, este é um desafio, né? E isso impacta, sem dúvida nenhuma, nesse tipo de projeto. Nós ainda temos nesse projeto toda a parte elétrica, né, para que ela possa ser feita. Tem ainda uma parte que envolve a questão de recuperação de pastilhas em outros locais. Então, assim, nós ainda temos a parte do mobiliário, e nós temos, então, por parte do secretário, Caio, um interesse muito grande de que esse projeto ele continue sendo executado. Então, nós temos agora um segundo momento que a gente precisa desenvolver e fazer, que é toda a parte da elétrica e a parte lógica do prédio, para que ele possa funcionar, inclusive com a questão dos, enfim, do mobiliário expositivo que a gente vai usar. Então, esta seria a segunda fase agora, nesse momento, que a gente já tem pedido de orçamento lá na Secretaria Municipal de Obras, então a gente está aí tentando. Então, essa segunda fase está assim. Então, a gente está aí tentando, lutando para que a gente consiga ter isso aí feito, né, organizado. O pessoal lá da Obras tem ajudado, enfim, então a gente vai acreditando que a gente vai conseguir organizar, certo? Solange, com a sua palavra, eu só acho que seria até interessante comentar um pouco das associações de amigos do museu que tem em Londrina, tanto a Marte como a do Museu Histórico de Londrina, que são meios de envolver a população para dizer que todos têm voz nessa voz opinativa sobre os museus, e cabe a todo mundo a valorização e o zelo com equipamentos culturais públicos. Então, é até um convite para vocês conhecerem. Eu sei que na AMAN, que é a Associação de Amigos do Museu de Arte de Londrina, na Marte, né, tem alguns arquitetos, algum pessoal, não sei se o público aqui também é específico de arquitetura. Então, se vocês, depois de formados, ou até como estudantes, vêm interessados em ir atrás dessa parte cultural, essa parte tanto municipal, eu acho que é bacana para vocês verem que cabe a todos, e todos têm uma chance de fazer algo para melhorar, algo para colaborar. Então, acho que é só essa colocação que eu tinha que fazer. Bacana, Gabriel, acho que você passou um recado muito legal. A Edmeia, que está aí também, que é diretora do Museu Histórico, a Malu, que está aí, né, e que está à frente do Museu de Arte, através da Diretoria de Ação Cultural, sabe da importância de ter parceiros, né? Então, isso é muito bacana e muito bem lembrado por você. Bacana, e um convite a todos aí, né? Aqui tem jovens, tem pessoas que já têm mais experiência, mas é bacana se ligar a uma associação, buscar, né, trabalhar junto, isso é bem legal. Ô, gente, boa tarde, eu caí, voltei.
comecei a pegar a primeira resposta aí da Solange sobre a importante pergunta da Malu, né, da segunda fase que está por vir, mas retornei aqui para a gente fazer o fechamento. Quero agradecer todas e todos que participaram, acompanhando essa palestra, exposição virtual Diário de Obra. Quero agradecer especialmente toda essa articulação entre instituições, Museu Histórico, Museu de Arte, toda a secretaria, né, os servidores que acolheram a atividade do patrimônio, a assessoria do gabinete também, representado pelo Marcos, os estagiários, Gabriel, Isabela, Thaís, né, a Viviane, que não esteve presente, a Dani, mas que participaram da iniciativa. Então, agradecer toda a equipe da DAC também, da Diretoria de Ação Cultural, que atuou aí também no suporte da atividade para a produção. Agradecer a Unifil, na pessoa do professor Leandro Magalhães, na pessoa também da Simone Tanaka, porque assim como essa atividade da recuperação do Museu de Arte, essa atividade que a gente vive agora, da 14ª Primavera de Museus, com apoio da Unifil, tem na relação da feitura, né, das lives, das atividades, uma relação pedagógica, né? A Simone Tanaka orienta estudantes, como a Gabriela, né, agradecer a Gabriela aqui publicamente, que ficou no staff, né, administrando a sala aqui do Meet, gravando, projetando a tela. Então, agradecer também, porque apesar de serem experiências distintas, são experiências similares pelo elo da educação e da cultura, e que é tão importante para os museus, que vivem aí através dessa relação da educação e cultura. Os museus são visitados por muitos estudantes da rede municipal, da rede estadual, por estudantes de outras cidades vizinhas, pelas universidades de Londrina, pelas universidades da região, e também agradecer aos museus aqui de Cambé, de Rolândia e de Biporã, que nos apoiaram na atividade e ontem realizaram uma mesa redonda para a gente discutir os desafios, né, desse contexto da pandemia para a gestão dos museus. Eu sou um servidor novo, estou chegando, também agradeço a acolhida dos colegas, né, me dando espaço para que o trabalho possa ser construído coletivamente, e chego com muita vontade aí de contribuir a toda essa história que foi um pouco relembrada hoje através da exposição Diário de Obra, tá, gente? Para a gente fechar, de fato, a atividade, quero reforçar a importância do link do formulário, para a gente confirmar a presença, para a certificação da atividade, e também ela tem uma avaliação rapidinha, respondem bem rápido, o link está no chat, e isso vai servir para que a gente possa também criar aí avaliações do evento, e para estar melhorando também a cada edição de eventos nesse formato da virtual, né, que de alguma forma a gente está aprendendo a lidar, e que é uma nova realidade que vai se impor com cada vez mais força o campo da cultura, e a cultura tem sim potencialidade criativa para... se a gente não tivesse a cultura, né, gente, o que seríamos de nós no isolamento? Quem não está se cuidando um pouco, né, da nossa saúde mental, vendo um bom filme, uma série, escutando uma música, lendo um livro, escutando uma canção, ensaiando, se pratica algum tipo de música, enfim, o campo da arte, da cultura e do entretenimento, ele vem aí nutrindo o nosso espírito num contexto de tanta dificuldade. E é importante, como a gente viu durante todos esses dias, a gente valorizar a importância da política pública, seja ela municipal, seja ela estadual, seja ela federal, de incentivo à cultura e à educação. Então, a gente precisa sempre relembrar essas questões básicas aí que foram, durante a atividade, expressadas, né, nessa relação aí de formação entre Secretaria de Cultura, Patrimônio e estudantes de Unifil, UEL, Pitágoras, enfim, todas as instituições que tenham aí o interesse em compartilhar e fazer com que a nossa cidade possa melhorar, né, no campo aí da cultura também. Tá, gente? Desculpa aí se eu me alonguei nesses últimos agradecimentos, tá? Eu gosto também de falar, eu fico me segurando.
Então, para a gente finalizar, eu quero dar o último informe. Amanhã a gente finaliza a 14ª Semana de Museus. Quero convidar todos e todas para amanhã, mesmo horário, às 15 horas, com o bate-papo com a artista Yoshia Nakagawara Ferreira, que é uma artista local, mas que tem projeção nacional. Ela estava na sala, não sei se a Yoshia está ainda aí, saudar a Yoshia, que amanhã vai estar aqui com a gente em foco, e ela vai abordar um pouco a sua experiência com a arte, né, a sua biografia como artista, e especialmente a obra Shema, que hoje está alocada no Museu Histórico de Londrina, Padre Carlos Vaz, mas ela tem essa relação de doação via Secretaria de Cultura e Museu de Arte. A gente vai falar um pouco dessas experiências de criação dessa obra, vamos conhecê-la, né, para quem não conhece, através de materiais visuais. Então, estão todos e todas convidados amanhã para as 15 horas, um bate-papo com a artista Yoshia, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado ao apoio do Parque Escola Bico Amarelo, na presença da Yara, aqui, a Yara Freitas, e também a Valéria Pelicano, que é coordenadora do Instituto, né, do Parque Escola Bico Amarelo, estava na sala, está na sala. Queria saudar aí, publicamente, a Valéria e a Yara, que abrilhantaram a nossa atividade também, esse apoio fenomenal aí da tradução de Libras, tá bom? Então é isso, gente, por hoje é essa a programação da 14ª Primavera. Amanhã a gente retoma essa semana de muita reflexão e atividade proposta aí pelos museus da região aqui do norte do Paraná, especialmente aí o Museu de Arte e o Museu Histórico de Londrina. Tá bom, gente? Podem abrir as câmeras, deem tchauzinho, e é isso. Por hoje é só, tá bom? Bom, vou interromper a gravação, então. Tchau, tchau, gente. Podem falar, pode abrir o microfone agora. Agora é a hora do tchau.